Tanto as coisas dele, né? As ambições dele, né? As experiências, a vida amorosa, tudo isso faz parte do cenário, né? Mas virou uma figura pública, então isso ganha um relevo muito grande. Ele diz assim, nada além, né? Um cara que entrou em choque, por exemplo, com a cultura judaica, que ele não seguia, né? O judaísmo, ele era judeu, mas não seguia. As heranças, vamos dizer, né? Familiares, ou ele não dá muita bola para isso, né? E segue numa outra linha, né? Então ele diz assim, tem uma figura pública aí, mas o que interessa para nós é a obra dele. E ele destaca de novo aqueles três, né? Os sonhos, os xistes, né? E a psicopatologia da vida cotidiana. E ele vai ficar sempre falando desses três. Tem muitos outros livros, muitas outras coisas, mas ele fala assim, parece que a essência do que o Freud deixou para nós está nessas três obras, porque são as que falam mais sobre a linguagem. Praticamente nesse trabalho inteirinho, ele vai dizer assim, ele falou do ego, ele falou do superego, ele falou de um monte de outras coisas que, de certa forma, geraram desvios. Que para o Lacan, a obra central do Freud é a obra sobre a linguagem. Começando com os sonhos, depois com os xistes, depois com a psicopatologia da vida cotidiana. Ele fala, o resto é um floreio, só que gerou muita psicologia do ego e outras tantas coisas, né? Ele está dizendo assim, ele era muito ambicioso, que história é essa de que ele não tinha ambições? Conversa, né? Vamos falar assim. Um cara que fez a obra que fez, com muita gente contra, né? Muita gente dizendo que não era aquilo, né? Aí ele até comenta que conversou com Jung, né? E eles se encontraram, Lacan e Jung. Lacan e Freud nunca se encontraram, mas com Jung ele se encontrou. E aí ele disse que o Jung disse, não, mas ele realmente era firme naquilo que ele pensava, né? Não recuou nunca, né? Nem frente aos americanos, nem nada disso, né? Foi uma coisa firme da obra dele, né? 100 anos aqui depois, né, do nascimento dele comemorando, porque realmente ele conseguiu fazer uma coisa muito especial. Então, que começou aonde? Nessa escola, na São Petrier lá, que é o hospital psiquiátrico, o principal, e ainda é até hoje, o principal hospital psiquiátrico de Paris. Então, aonde essas seminários que nós estamos estudando, esse Jean Delay era o diretor do Salpêtrière na época. Essa palestra ele dá em 53, né? Então é o período exatamente do seminário 3 e ele é convidado para falar porque ele já estava falando lá naquele espaço. Depois ele vai sair e vai para a escola de Direito, porque ele acaba sendo expulso da IPA, e a IPA é que meio que dominava o negócio ali, e o cara acaba tendo que tirar ele dali, né? Mas aí ele arruma um lugar na Universidade de Direito, e melhor porque é um espaço muito maior e ele abre para não médicos. A partir do seminário 11, então começam a vir pessoas de outras áreas, especialmente filósofos, pessoal da linguística, pessoal da matemática, e o seminário dele vai crescendo. Ele tinha uma ligação com a Universidade de Direito, porque no fundo da Universidade de Direito funcionava a delegacia que ele tinha trabalhado. Ele era o psiquiatra de plantão da delegacia. Ele avaliava se aquela pessoa estava ou não, né, com algum problema psiquiátrico, e exatamente encaminhava para onde. Se o cara tivesse surtado, encaminhava para o PTA. Tinha o plantão da psiquiatria, e ele era um dos plantonistas. Eram vários, né? Vários que saíam da universidade e iam, né, trabalhar em hospitais, na delegacia, em asilos, né, porque tinha muita gente que trabalhava em asilo também. E exatamente a experiência que ele tem na delegacia que desperta para ele a atenção sobre a psicose.
Né? Porque o Lacan começa a atender muita gente na delegacia, em que ele diz assim, tem alguma coisa estranha com esse povo aí, que é a psicose. Um dos casos que ele descreve lá naquele trabalho inicial dele, que é a defesa da tese que ele defende, né? É a caso Aimé. Caso Aimé, que é aquela que agride a artista, acho que já comentamos alguma coisa em algum caso. Ele começa a atender ela ali, na delegacia, porque ela foi presa, né? Porque ela tentou esfaquear a artista. Não, já tinha falado, sim, vários outros autores tinham falado de psicose, mas ele faz uma ligação com a teoria freudiana, até porque o próprio Freud dizia, não, esse meu método é só para neurose. Então a gente brinca e fala que o Freud entrou pela neurose e o Lacan entrou pela psicose. Então são dois caminhos diferentes. Não, tratou diretamente. Esse Aimé ele trata e ela depois fica na cadeia um tempo, né? Porque ela feriu a mão da atriz, né? E foi um atentado. Mas ele prova que ela atacou a ela mesma. Que a atriz era muito parecida com ela e ela estava alucinando, dizendo que a atriz tinha roubado a vida dela. Uma história bem interessante, a história da Aimé. E depois ela vai trabalhar na casa do pai do Lacan. Ele dava o seminário às quartas, mas na quarta ao meio-dia. Na terça-feira à noite, ele escolhia um paciente e fazia uma apresentação desse paciente para o grupo. Tem poucos relatos dessas apresentações, porque ele não queria revelar nada dessas pessoas, né? Era feito em segredo, só com o grupo dele. Mas toda semana que nós estamos vendo aqui, né, cada semana tem um seminário, na noite anterior ele reunia o pessoal, ou para dar uma palestra, ou vinha alguém falar alguma coisa, ou ele apresentava um paciente que ele estava atendendo lá no hospital. Então a dedicação dele para a psicose é muito grande, né? O seminário 3 exatamente ele vai falar das psicoses, né, usando o caso Schreber como exemplo.